Bom dia. Bom dia. This morning will be our last sermon. Essa manhã vai ser nosso último sermão. I had miscalculated. I thought I still had 2 more. Eu calculei errado, eu pensava que eu ainda tinha 2 palestras. So I'm going to combine 2 into 1. Então eu vou juntar 2 em 1. But that means that we will have to move through them both fairly quickly. Isso significa que a gente vai ter que passar pelas 2 bem rápido. First, we're going to look at something very important. Primeiro nós vamos olhar para uma coisa muito importante. The subject of conversion. O tópico conversão. And in that we are going to have the opportunity to examine ourselves E com isso nós teremos a oportunidade de nos examinarmos to see if we are converted or not. para vermos se nós somos realmente convertidos ou não. And then Então, we're going to look at where that point of conversion takes place. vamos olhar aonde a conversão toma seu lugar. So, shall we commence? Então, vamos começar? We're going to commence with a quote from Uriah Smith. Vamos começar com uma passagem de Urias Smith. If we're still connected. Yeah. Okay. A perfeita obediência à lei desenvolverá a perfeita justiça, e essa é a única maneira pela qual alguém pode alcançar a justiça. You can read that again. A perfeita obediência à lei desenvolverá a perfeita justiça, e essa é a única maneira pela qual alguém pode alcançar a justiça. Correct? Tá certo? That we will become perfect, De que nós nos tornaremos perfeitos, but we will have perfect righteousness by doing perfect works. que teremos justiça perfeita ao operar obras perfeitas. I am very glad to see your reaction, Eu estou muito feliz de ver a reação de vocês, because he is wrong. porque ele está errado. Alan, this was published in the Review and Herald, Isso foi parte da revista Review and Herald. and the Review and Herald was distributed, E a Review and Herald foi distribuída, and the following Sabbath, e no sábado seguinte, Ellen White preached a sermon, Ellen White pregou um sermão, and in that sermon, she referred directly to Uriah Smith's article. ela se referiu diretamente a esse artigo de Urias Smith, dizendo o seguinte: irmãos, não deixem que nenhum de vocês seja desviado do caminho. Bem, vocês dizem, o que significa o artigo do irmão Smith na Review? Ele não sabe do que está falando. Ele vê árvores como homens andando. É impossível exaltarmos a lei de Jeová, a menos que nos apoderemos da justiça de Cristo. Ellen White, when people asked him, what do you think of Uriah Smith's article? Quando as pessoas perguntaram o que você achou desse artigo de Urias Smith para Ellen White, She said that he did not know what he was talking about. ela falou que ele não sabia do que ele estava falando. So, you made the right decision. Então vocês fizeram a decisão correta. Yes, he was wrong. Sim, ele estava errado. Did you know that unfortunately, Vocês sabiam que, infelizmente, what he was teaching, o que ele estava ensinando, that we will have a perfect character, perfect righteousness through obedience, de que nós teremos um caráter perfeito, uma obediência perfeita através da obediência perfeita, this is what is taught in the conservative circles. que isso é o que é ensinado nos círculos conservadores. And maybe before you came to this Congress, E talvez, antes de você ter vindo para este congresso, this is what you were thinking. talvez seja isso que você estivesse pensando. That if you want to be ready for Jesus' second coming, Que se você quer estar pronto para a segunda vinda de Jesus, you need to keep on trying to be obedient, and eventually you will be perfect. você precisa continuar tentando ser obediente e, eventualmente, você alcançará a perfeição. But your answer tells me that
You have been paying attention to these studies. Mas as respostas de vocês me dizem que vocês têm prestado atenção nos estudos. And I am encouraged by that. E eu fico animado por isso. Because he is wrong. Porque ele está errado. We cannot exalt the law of God without first laying hold of the righteousness of Christ. Não podemos exaltar a lei de Deus antes que nos apoderemos da justiça de Cristo antes. And this is why Adventists are so hypocritical. E é por isso que os adventistas são tão hipócritas. Because they're exalting the law of God Porque eles exaltam a lei de Deus as the way of salvation, como um modo de salvação, but they do not know how to lay hold of the righteousness of Jesus Christ. mas eles não sabem como se apoderar da justiça de Jesus Cristo. In a moment, we'll read a statement from Alonzo Jones on that point. A gente logo vai ler um texto de Alonzo Jones falando sobre este ponto. Galatians chapter 3, verse 24. Gálatas 3, verso 24. De modo que a lei foi o nosso tutor para trazer-nos a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. Now, which law is it talking about here? De que lei ele está falando aqui? The ceremonial law or the moral law? A lei cerimonial ou a lei moral? Okay, good answer. This was the big problem at Minneapolis, 1888. Esse foi o grande problema em Minneapolis, em 1888. Because the leaders of the church thought that Paul was talking about the ceremonial law. Porque os líderes da igreja pensaram que Paulo estivesse falando da lei cerimonial. The law, the Ten Commandments, the moral law, A lei, os 10 mandamentos, a lei moral, they believed would lead us to a perfect character, eles acreditavam que ela nos guiaria até um caráter perfeito, as we read from Uriah Smith. como nós lemos de Urias Smith. But Paul is actually talking especially about the moral law. Mas Paulo está falando especialmente da lei moral. The purpose of the Ten Commandments O propósito, a função dos 10 mandamentos is to bring us to Christ. é nos levar até a Cristo. But did you know Mas vocês sabiam that because this truth was rejected, que porque essa verdade foi rejeitada, we have been trying to save people through the law? nós temos tentado salvar as pessoas através da lei. As Seventh-day Adventists, we teach that if you want to be saved, you must keep the Ten Commandments. Como adventistas do sétimo dia, nós ensinamos que se você quer ser salvo, você precisa guardar os 10 mandamentos. So that's what we teach people. Então é isso que nós ensinamos às pessoas. Keep on trying. Continuem tentando. God will give you the power, Deus te dará o poder, but you have to do it. mas você precisa operar. No. Não. This word tutor is not a good translation. Essa palavra tutor não é uma boa tradução. In the original Hebrew, it means. You can translate that. No hebreu original, ela significa Mestre de escravo. Like with a whip. com um chicote. This is what Paul was actually referring to. Isso é o que o Paulo estava falando. Because the law works upon our conscience. It beats upon our conscience. Porque a lei trabalha na nossa consciência, ela bate na nossa consciência. Brings us under this condemnation and this guilt E of nos sin. traz debaixo dessa condenação e pecado. And that is supposed to drive us to Christ. E isso supostamente deve nos levar até Cristo. But because we do not correctly understand the function of the Ten Commandments, Mas porque nós não entendemos a função dos 10 mandamentos, we continue to live under the condemnation of the law. a gente continua vivendo debaixo da condenação da lei, Correct? não é? Because we think that we have to perfect ourselves. Porque a gente pensa que nós temos que nos aperfeiçoar. We never come to Christ for His righteousness. A gente nunca vai até Cristo para a sua justiça. And so while we are trying to save ourselves, Então, enquanto nós estamos tentando salvar a nós mesmos, our conscience is constantly afflicted. a nossa consciência está sendo constantemente afligida.
And it's amazing how many Seventh-day Adventists E é impressionante quantos adventistas do sétimo dia are vegetarian or even vegan, são vegetarianos e até mesmo os veganos and they are dying of cancer. e estão morrendo de câncer. Stress, Estresse, condemnation, condenação, they're still under this law. eles ainda estão sob essa lei. And so they're trying to perfect their diet, trying to perfect their way of dressing, they're trying to perfect their life. Então eles estão tentando consertar a sua alimentação, o jeito que eles se vestem, tentando aperfeiçoar a sua vida, Because they're trying to get out of this constant sense of condemnation. porque eles estão tentando sair deste senso de condenação constante. Nobody told them. Ninguém falou para eles The law is supposed to bring us to Christ. que a lei deve nos levar até Cristo. Just a quick quote from Ellen White. Uma passagem de Ellen White. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Nesta passagem, o Espírito Santo, pelo apóstolo, refere-se especialmente à lei moral. A lei nos revela o pecado, levando-nos a sentir nossa necessidade de Cristo e a fugirmos para Ele em busca de perdão e paz mediante o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. This was the whole problem at Minneapolis. Esse foi o problema em Minneapolis. Continuing. Continuando, a indisposição de ceder opiniões preconcebidas e de aceitar esta verdade estava à base de grande parte da oposição manifestada em Minneapolis contra a mensagem do Senhor através dos irmãos Wagner e Jones. Promovendo aquela oposição, Satanás teve êxito em afastar do povo, em grande medida, o poder especial do Espírito Santo que Deus anelava comunicar-lhes. And ever since then, E desde então, people have been coming to the Seventh-day Adventist Church as pessoas têm chegado até a igreja adventista ou entrado na igreja adventista because they are already under the heavy condemnation of sin. porque eles já estão sob aquela condenação pesada do pecado. They come to us looking for help so that we can lead them to Christ. E eles vêm até nós procurando ajuda para que a gente possa guiá-los até Cristo. But what do we do? Mas o que a gente faz? More laws, Mais leis, more condemnation. mais condenação. God had much better plan for us. Deus tinha um plano muito melhor para a He gente. wanted our Christian experience to be very different. Ele queria que a nossa experiência cristã fosse muito diferente. But because these truth in respect to the law and Christ has been kept from us, Mas porque essa verdade a respeito da lei de Cristo tem sido escondida de nós, we have been suffering far more than God ever wanted us to suffer. nós estamos sofrendo muito mais do que Deus queria que a gente sofresse. A commentary from Alonzo Jones. Comentário de Alonso Jones. E o homem que está tentando buscar a vida guardando os 10 mandamentos, ensinando os outros a esperar a vida guardando os 10 mandamentos, é ainda o ministro da morte. If we are looking to have life, eternal life, through keeping the Ten Commandments, Se nós estamos olhando e procurando nossa vida eterna através de guardar os 10 mandamentos, and are telling others that they will be saved by keeping the Ten Commandments, e estamos falando para os outros que eles serão salvos ao guardar os 10 mandamentos, we are ministers of death. nós somos ministros da morte. Because that is all that we will ever receive from the law. Porque é isso que a gente vai receber da lei. Condemnation, Condenação, death. morte. The idea of the law is that it afflicts our conscience A ideia da lei é que ela irá afligir a nossa and consciência awakens within us a sense of the need of Christ and His e righteousness. despertar em nós um senso de necessidade de Cristo e sua justiça. But because we do not understand Christ and His righteousness, Mas porque nós não entendemos Cristo e sua justiça, we remain under the law. nós permanecemos sob a lei.
But then have we ever even heard of Christ and his righteousness? Mas a gente já ouviu de Cristo e sua justiça? That's just another lovely phrase that we use in the church. Isso é apenas mais uma frase amável que nós escutamos na igreja. Like saved by grace. Como salvos pela graça. We don't even know what these phrases mean. A gente nem sabe o que essas frases significam. Well, hopefully now we do. Mas espero que agora nós saibamos. After what we've studied in these days, things are clear. Depois dessas coisas que estudamos, essas coisas possam estar mais claras. And if they're not clear yet, E se elas não estão claras ainda, with these basic fundamentals that we have been learning, we can use them as a key to unlock more truths from God's Word. com esses princípios fundamentais que nós temos aprendido, poderemos usar elas como chaves para destravar mais conhecimento. Quotation from Ellen White. A passagem de Ellen White. O homem que tenta observar os mandamentos de Deus por um senso de obrigação apenas, porque é requerido que assim faça, jamais sentirá o prazer da obediência. Não obedece. No, obedience. If you are trying to keep the law, Se você está tentando guardar a lei, because if you don't, porque se você não guardar, you will burn in hell. você vai queimar no inferno. That is an obligation, right? Sense of obligation. É um senso de obrigação, não é? You have to do it or there will be consequences. Você tem que fazer, senão haverá consequências. That is not obedience. Isso não é obediência. And so when we are telling people that you must keep the law or you will be lost, Então, quando a gente fala para as pessoas, vocês precisam guardar a lei ou vocês estarão perdidos, and we're telling them do all of these works, e a gente fala para eles, façam todas essas obras, those works have no value. essas palavras, essas obras não têm valor algum. It is not obedience. Não é obediência. Isn't it nice to see all these quotes from Ellen White and how everything connects together? Não é tão bom a gente ver essas passagens de Ellen White e ver como tudo se conecta? Maybe some of these quotes we've read before, but we didn't understand them so clearly. Talvez alguma dessas passagens a gente já tinha lido antes, mas a gente não tinha entendido tão claramente. And so if this is the case, E se esse for o caso, that obedience because of obligation is not true obedience, de que a obediência por obrigação não é obediência verdadeira, how can we have true obedience? como nós podemos ter obediência verdadeira? Interesting. Interessante. Another quote from Ellen White. Outra passagem de Ellen White. Não basta a mudança exterior para pôr-nos em harmonia com Deus. Muitos há que procuram reformar-se, corrigindo este ou aquele mau hábito, e esperam desse modo tornar-se cristãos, mas estão principiando no lugar errado. Nossa primeira tarefa é com o coração. So we are trying to make internal changes, right? Então estamos tentando operar mudanças internas, não é mesmo? But what matters is, yeah, Mas o que importa é o coração. we can change the clothing. Nós podemos mudar a nossa vestimenta, We can change the diet. nós podemos mudar nossa alimentação, But if the heart hasn't changed, mas se o coração não tiver sido mudado, then that means nothing. então aquilo não significa nada. Nothing. Nada. Actually, Na verdade, so maybe, what I don't need to say. Is it possible é possível that we have got things back to front? que a gente Putting it inverteu around as the wrong way. coisas. Like this, Assim, right? Is it possible that this is what we have been doing? será que é possível que é isso que a gente tem feito? Been thinking that if we change the external, Temos pensado que talvez se nós mudarmos o exterior, if we work on the works, se nós trabalharmos nas obras, then we will change our heart. então nós iremos mudar o coração? I think that we have got things the wrong way. Eu acho que a gente tem invertido as coisas. Because that is exactly what Uriah Smith was saying. Porque isso é exatamente o que Urias Smith estava dizendo. That we will have a perfect character, perfect righteousness by doing perfect works. Que nós teremos um caráter perfeito, uma justiça perfeita, operando boas obras.
Whereas what the most important, where we need to start is with the heart. Enquanto o que é o mais importante e onde nós precisamos começar é o coração. And so that is what we're talking about this morning. Então é isso que nós estaremos falando esta manhã. Simple principle here in the words of Christ. Princípio simples aqui nas palavras de Jesus. Porque não há árvore boa que produza mau fruto, nem árvore má que produza bom fruto. Porque toda árvore é reconhecida pelo seu próprio fruto. Porque dos espinheiros o homem não colhe figos, nem de um arbusto se colhe uvas. Simple. Simples. If you want good works, Se vocês querem boas obras, it must be a good tree. works, It must be a good tree. você precisa ter uma árvore boa. Figs do not grow on a grapevine. Figos não crescem de uma planta de uva. If we want good works, Se nós queremos boas obras, we must have a good heart. precisamos ter um bom coração. Martin Luther. Martinho Lutero. Quando a árvore é feita, seguem-se os frutos. A árvore deve ser a primeira e depois o fruto. Pois não são as maçãs que fazem a árvore, mas a árvore que faz as maçãs. Se a árvore for feita, isto é, a pessoa ou o executor, que é feita pela graça de Cristo, as obras virão. Pois o fazedor deve estar antes das coisas que são feitas, e não as coisas que são feitas antes do fazedor. Very simple. Muito simples. If we want to do righteous works, Se nós queremos operar obras de justiça, we must first be made a righteous person. nós precisamos primeiro ser tornados em uma pessoa justa. Completely opposite to what Uriah Smith was teaching. Completamente oposto do que Urias Smith estava ensinando. The person must be changed before the person can do good works. A pessoa precisa ser mudada antes que ela possa operar boas obras. The whole purpose of the law O propósito da lei is to teach us who we are. é ensinar quem nós somos. To teach us that we cannot. É ensinar que nós não podemos. Everything we do is contaminated with our sin. Tudo que nós fazemos está contaminado com o nosso pecado. And so, realizing this, Então, nos dando conta disso, that our heart is corrupt and deceitful, de que o nosso coração é corrupto e enganoso, we are to be driven to Christ to get a new heart. nós precisamos ser levados até a Cristo para recebermos um novo coração. And there, with the new heart, E então, com um novo coração, we begin the Christian life. nós começamos a vida cristã. If we do not have a new heart, Se nós não temos um novo coração, our life is not the life of a Christian. a nossa vida não é a vida de um cristão. We can change the outward. Nós podemos mudar o exterior, We can change the diet. nós podemos mudar a We alimentação, can change the location of where we live. nós podemos mudar o lugar onde nós moramos, But if the heart is not changed, mas se o coração não estiver mudado, then all of that E- has no value. tudo isso, todas essas mudanças não têm valor algum. It's very interesting, isn't it? Muito interessante, não é mesmo? What must be made first is the tree, O que precisa ser feito primeiro é a árvore, and then the fruit. e então os frutos. The person must be made first, A pessoa precisa ser feita primeiro, and then there will be the works. e então haverão as obras. What came first, the chicken or the O egg? que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Well, one of the most basic lessons in life. Uma das lições mais básicas da vida. It's the same in the religious, spiritual life. E é o mesmo na vida religiosa. What Uriah Smith was teaching O que Urias Smith estava ensinando is what we had been thinking. é o que nós temos pensado. That if we take a box of apples De que se a gente pegar uma caixa de maçãs and some super glue e super bonder and we stick them on a lemon tree, e a gente colar elas numa árvore de limão, then that will make that tree an apple tree. então tornará o limoeiro uma macieira.
This is what Uriah Smith was teaching. Isso é o que Urias Smith estava ensinando. And this is what many believe today. E isso é o que muitos acreditam hoje. Change the external by good works, Mudar o exterior através de boas obras, and that will make us good people. e isso nos tornará boas pessoas. But no. Mas não. So, let's do some basic examination Então vamos fazer algumas examinações básicas so we can know if we have that new person or not, para saber se a gente tem essa nova pessoa ou não, a new heart or not. um novo coração ou não. Quando, por contrariarem a inclinação humana, os reclamos de Deus são considerados um fardo, podemos saber que a vida não é uma vida cristã. Do you struggle to be a Christian? Você tem dificuldade para ser um cristão? Is it really hard for you to do God's will? É difícil para você fazer a vontade de Deus? To give up all of these things, to change the diet, to change the way you're dressing? De give up, Give surrender? up, surrender, or leave behind. De deixar para trás essas coisas para você fazer as reformas, Make those changes. operar essas mudanças? Is it a really heavy burden? É um fardo muito pesado ter que fazer isso. But you say, oh, I have to do it or I won't be saved. Mas então você diz, eu preciso fazer, ou então eu não serei salvo. This is your experience. You're not living the life of a Christian. Se essa é a sua experiência, você não está vivendo uma vida cristã. There was a verse in Psalm 119, Tem um verso em Salmo 119 which I used to read, que eu lia and I would think, ah, man, David was crazy. e eu pensava, olha, Davi era louco. Ó, como amo tua lei. É a minha meditação todo dia. He loved the law. Ele amava a lei. He would think about it all day long. Ele pensava nela o dia todo. And I would read that, I would think, E aí eu lia esse verso e eu pensava, what is this? o que é isso? I don't want to think about the law. Eu não quero ficar pensando na lei, Because what the law does is just punishes my conscience. porque tudo que a lei faz é punir a minha consciência. I couldn't even read the testimonies of Ellen White. Eu não conseguia nem ler os testemunhos de Ellen White. Woo. And here, E aqui David saying, I love the law. temos Davi falando, eu amo a lei. Maybe you yourself have been thinking, how can you love the law of God? Talvez você esteja pensando, como eu posso amar a lei de Deus? If you can relate with what my experience was, Se você se relaciona com como era a minha experiência, then you may know by that you are not a Christian. então talvez você saiba por isso que você talvez não seja um cristão. We continue our self-examination. Continuamos a nossa examinação própria. É verdade que pode haver uma aparência de retidão, mesmo sem o poder renovador de Cristo. O desejo de ter influência e de ser estimado pelos outros pode levar a uma vida bem ordenada. O respeito próprio pode nos fazer evitar a aparência do mal. Um coração egoísta pode promover atos generosos. So don't go by the external appearance. Então não julguem ou não vão pela aparência exterior. Remember, Lembre-se, even the devil himself is turned into an angel of light. até o próprio diabo já se transformou como um anjo de luz. And so don't evaluate your experience by all of these changes in your life. Então não avaliem as suas experiências por todas essas mudanças da vida. Oh, I'm a vegetarian. Eu sou vegetariano. No, I'm a vegan. Não, eu sou vegano. I dress modestly. Eu me visto modestamente. I live in the country. Eu moro no sítio. Just because you've done all of those things Só porque você fez todas essas coisas, doesn't mean that you're a converted person. não significa que você é uma pessoa convertida. And I'm glad that many of you have spoken with me personally during this Congress. E eu
Fico feliz que muitos de vocês já vieram falar comigo pessoalmente durante esse congresso. Or you might think that I'm standing here condemning you all. Ou senão vocês pensariam que eu estou aqui condenando vocês. I'm not. Eu não estou. Everything I'm sharing is my own experience. Tudo que eu estou compartilhando é a minha própria experiência. I had to go through the pain of discovering that all of my years and years in legalism, Eu tive que passar pela dor de descobrir que todos os meus anos e anos sendo um legalista, all the sacrifices I made, todos os sacrifícios que eu fiz, I even cut off all communication with my family. eu cheguei ao ponto de cortar toda a comunicação com a minha família. In a period of 12 years, I saw my mother 2 times, Num período de 12 anos, eu vi a minha mãe 2 vezes, my father 2 times, meu pai 2 vezes, because they were Seventh Adventists, porque eles eram adventistas do sétimo dia, but they weren't living living according to all of the light. mas eles não estavam vivendo de acordo com toda a luz. So Então, I thought I was better than them, eu achava que eu era melhor do que eles, and I considered them a bad influence on me. e eu considerei eles uma influência ruim para mim. Holier than thou, Mais santo do que tu. come not near unto me. Não se achegue até mim. And in the end, E no final, I had to go back and apologize. eu tive que voltar e me pedir desculpas. I had to confess that I had been a Pharisee. Eu tive que confessar que eu estava sendo um fariseu. But did you know that it took me from 2008 Mas vocês sabiam que me levou de 2008 until 2013 até 2013 to reach that point? para chegar a esse ponto? Took me 5 years Me levou 5 anos to learn the things I am teaching you today. para aprender essas coisas que eu estou ensinando a vocês hoje. To learn that everything that I had been trying to do to save myself Para aprender que tudo que eu estava tentando fazer para me salvar was in vain. era em vão. Well, thankfully, Mas, felizmente, God brings light out of the darkness. Deus traz luz da escuridão. My experience A minha experiência was a lesson, foi uma lição and I learned from that. e eu aprendi dela. And so, all that time is not lost. Então, todo aquele tempo não foi perdido. Because now, Porque agora, through that experience, através daquela experiência, God has qualified me to be able to teach you these things. Deus está me qualificando para ensinar essas coisas para vocês. And this was 10 years ago. E isso foi 10 anos atrás. Now time is even shorter. Agora o tempo está ainda mais curto. And so now God is trying to teach you all here in Brazil quickly. Então Deus está tentando ensinar vocês aqui no Brasil muito rapidamente. You don't have 5 years for these realizations. Você não pode levar 5 anos para entender essas coisas. No, we need to study, read God's word, accept what it says, and say, God, please, quickly work this in my life. Então, vocês precisam ler a palavra de Deus, aceitar o que ela diz e dizer: Deus, por favor, cumpra isso em minha vida. Remember there was the Pharisee and the publican. Lembram do publicano e do fariseu? Which one are we? Qual dos dois somos nós? Most probably the Pharisee, Provavelmente o fariseu, because we are all Laodicea. porque somos todos Laodiceia. But if we are willing, Mas se nós estivermos dispostos, God can make us a publican. Deus pode nos transformar no publicano. Amen? Amen. So if everything can be so deceptive, Então, se tudo pode ser tão enganoso, and we can think that we are good Christians e when we are not, a gente pode estar ali pensando que somos bons cristãos, mas não somos, here is the question. aqui está a pergunta. De que maneira, então, vamos demonstrar de qual lado estamos? So let's go through the process of examination. Então, vamos passar pelo processo de examinação. First one. Quem tem o coração? Examine your hearts. You don't need to answer out loud. Não precisa
levantar a mão, só examine o seu coração. Com quem estão nossos pensamentos? De quem gostamos de conversar? When I was in legalism, Quando eu era legalista, the ladies loved to talk about their dress. as mulheres amavam conversar sobre as suas vestimentas. Or the food. Ó. The food. Ou a comida. They hardly ever talked about Christ. Eles dificilmente falavam sobre Cristo. Interesting. Interessante, não é? Quem tem nossos afetos mais calorosos e nossas melhores energias? Somos de Cristo? Se somos de Cristo, nossos pensamentos estão com Ele, e nossos pensamentos mais doces são sobre Ele. Tudo o que temos e somos é consagrado a Ele. Ansiamos por carregar Sua imagem, respirar Seu Espírito, fazer Sua vontade e agradá-lo em todas as coisas. So this is a good way by which we can examine ourselves. Então esse é um bom modo ao qual nós podemos nos examinar. Who is the center of our life? Quem é o centro de nossas vidas? Center of our thoughts. O centro de nossos pensamentos. What do we talk about the most? De que a gente mais conversa? What do we do in our free time? O que a gente faz no nosso tempo livre? Watch the football? A gente assiste futebol? The soccer? Futebol? Movies? Filmes? Our brother read a text last night. O nosso irmão leu um texto ontem à noite. Isaiah chapter 33 verses 14 to 16. Isaías 33, 14 a 16. Os pecadores em Sião estão com medo. Pavor tem surpreendido os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com as chamas eternas? O que anda em justiça e fala retamente. O que despreza o ganho de opressões, que sacode as suas mãos de segurar subornos, que tampa seus ouvidos de ouvir de sangue e fecha os seus olhos de ver o mal. Ele habitará no alto. As fortificações das rochas serão seu lugar de defesa. Pão será dado a ele, suas águas estarão seguras. Who will go to heaven? Quem irá para o céu? Those who will block the ears from hearing violence. Aqueles que tapam seus ouvidos para não ouvir falar de violência. Those who cover their eyes from seeing evil. Aqueles que cobrem os olhos para não ver o mal. Do you like to watch movies? Vocês gostam de ver filmes? Now everyone's quiet. Agora todo mundo está quietinho. If you still like watching movies, Se vocês ainda gostam de ver filmes, and there is violence and there is blood, e aí lá tem violência e tem sangue, you are not converted. você não é convertido. This is one of the biggest problems in Adventism. Esse é um dos maiores problemas no Adventismo. I remember when I grew up an Adventist. Eu lembro quando eu cresci um Adventista, I was born Adventist. eu nasci Third em generation. berço Adventista, terceira geração. But my grandmother was adopted by an Adventist family. A minha avó foi adotada por uma família adventista. So I'm fourth or fifth generation. Então eu sou quarta ou quinta geração. Every Saturday night, Todo sábado à noite movie night. era noite de filme. Pizza and ice cream. Pizza e sorvete. Oh, I love Saturday night. Oh, eu amava os sábados à noite. Thankfully, Felizmente, my Sabbath evenings are much more quiet, much quieter now. os meus sábados à tarde são muito mais quietos hoje. Or I go and visit with the people. Eu vou e visito as pessoas. You know, I have Amazon Prime Então, eu tenho a Amazon Prime for the free shipping. para eles me mandarem as minhas compras gratuitamente. But that gives you access to all these different movies, Mas ter essa assinatura te dá o acesso a vários filmes. like Netflix. Como, por exemplo, igual a Netflix. And because of the way I was raised, E
pelo modo como eu cresci, I still have within my nature a desire to watch a movie on Saturday night. eu ainda tenho na minha natureza um desejo de assistir filme sábado à noite. And I found myself at times E às vezes eu me pego opening up Amazon Prime. abrindo Amazon Prime. But do you know what happens? Mas você sabe o que acontece? I click through. I click through all the different movies. Eu vejo os títulos diferentes dos filmes. And some of them are the big Hollywood films out in the, that everybody wanted to watch. E alguns desses são os filmes de Hollywood mais famosos que todo mundo quer assistir. And when they came out, there was a thought in me, I'd like to watch that. E quando eles foram lançados, eu pensei, gostaria de assistir esse filme. But when I would be browsing through these selection of movies, Mas quando eu estava olhando essa seleção de filmes, I'd be like, I don't want to watch this. eu falei, eu não quero ver isso. Something changed in me. Algo mudou em mim. I was not interested anymore. Eu não estava mais interessado naquilo mais. And in a moment, we're going to talk about how that change actually happens. E em breve falaremos de como essa mudança acontece. A quote here, messages to young people. A passagem de mensagens aos jovens. Ao falar Jesus do novo coração, refere-se ele à mente, à vida, ao ser todo. Ter uma mudança de coração é retirar as afeições do mundo e uni-las a Cristo. Ter um coração novo é possuir novamente novos propósitos, motivos novos. Qual é o sinal de um coração novo? A vida transformada. Há um morrer dia a dia, hora a hora, para o egoísmo e o orgulho. If we are truly converted, Se nós formos realmente convertidos, our life will be completely different to how it was before. nossa vida será completamente diferente do que ela era antes. We will have a new mind, Nós teremos uma nova mente, new purposes, and new motives. novos propósitos e novos motivos. And in the last half of our study this morning, E na segunda metade do nosso estudo esta manhã, we're going to discover that everything is new. nós vamos descobrir que tudo é novo. When we are converted, Quando nós somos convertidos, we will naturally obey. nós obedeceremos naturalmente. You will not have to force yourself to obey. Vocês não terão mais que se forçar a obedecer. You will never think, I have to do it or I will be lost. Vocês nunca pensarão, eu tenho que fazer isso, senão eu vou ficar perdido. When you are truly converted, Quando você está realmente convertido, you won't even need to think about doing what is right. vocês nem precisarão pensar em fazer o que é certo. And this, what I am saying just now, E o que eu estou falando agora is something very new to Seventh-day Adventists. é algo muito novo para os adventistas do sétimo dia. Natural obedience? Obediência natural, Because we have been taught that we will always be striving against our nature. porque a gente sempre aprendeu que nós estaremos lutando contra a nossa natureza. Let's read a quote from Ellen White, Vamos ler uma passagem de Ellen White and then we're going to see more about how we are, the life is transformed. Então veremos mais como a vida é transformada. Toda obediência verdadeira vem do coração. Com Cristo foi um trabalho do coração. E, se consentirmos, Ele se identificará de tal forma com nossos pensamentos e objetivos, mesclará nosso coração e nossa mente em conformidade com sua vontade que, ao obedecê-lo, estaremos apenas executando nossos próprios impulsos. A vontade, refinada e santificada, encontrará seu maior prazer em fazer seu serviço. Right? So if we will consent to Christ, Então, se nós consentirmos a Cristo, and remember what we studied last night, e lembrem-se do que nós estudamos ontem à noite, He has been given to us. Ele foi dado a nós. And He wants to bring the reality of
what the Father lived in him into our life. E Ele quer trazer a realidade do que o Pai viveu nele And so, em if nossas we, and vidas. so if we will open the heart Então, se nós abrirmos os nossos and corações permit him to come in e permitirmos que Ele entre and to take control of our life, e que Ele tome controle de nossas vidas, he will take control of our thoughts. Ele irá controlar nossos pensamentos, Our heart will be blended with his. nosso coração se mesclará ou se unirá com o dele, Our mind with his. a nossa mente com a dele, Our will be in conformity to his will. a nossa vontade será conformada com a sua. And when we are obeying him, E quando nós estivermos obedecendo a Ele, we will be fulfilling the impulses of our own heart. nós estaremos obedecendo aos impulsos do nosso próprio coração. It will be natural. Será algo natural. It is an incredible reality. É uma realidade incrível. We're going to understand more clearly what God has actually done for us. E vamos entender mais claramente o que Deus fez por nós. So how do we make this our experience? Então, como tornamos isso a nossa própria experiência? Actually, let's just finish this statement. Vamos terminar essa passagem. Quando conhecermos Deus como é nosso privilégio conhecê-lo, nossa vida será uma vida de obediência contínua. Por meio de uma apreciação do caráter de Cristo, por meio da comunhão com Deus, o pecado se tornará odioso para nós. We will hate sin. Nós odiaremos o pecado. And it will be natural to hate sin. E vai ser natural odiar o pecado. So now we begin the last half of our study this morning. Então agora nós começaremos a última metade do nosso estudo essa manhã. And as I said, we will need to move through it. E como eu disse, a gente vai ter que pegar um passo rápido. And I'm skipping over some parts. E eu estou pulando algumas partes. But what normally I would talk about at the beginning of this particular presentation Mas o que geralmente eu falo no começo dessa apresentação is the science of temptation. é sobre a ciência da tentação. Actually, you can find this presentation in its fullness at both EIG and E7. Na verdade, se vocês quiserem ver essa apresentação completa, vocês vão achar ela no canal do IAG e no canal do ICEBS. But basically, Mas basicamente, we commence with the consideration a gente começa com a consideração that sin is not our problem. de que pecado não é nosso problema. It is not the main problem which we have. Não é o principal problema que nós temos. The problem is O problema not sin, não é o pecado. but the problem is that we choose to sin, Mas o problema é que nós escolhemos pecar, right? não é? If we didn't choose to sin, Se nós não escolhêssemos pecar, then there would be no problem with sin. então não haveria problema com o pecado. But the problem is Mas o problema é we choose to sin. que nós escolhemos pecar. And why do we choose to sin? E por que nós escolhemos pecar? Because we have what is called a carnal mind. Porque nós temos uma mente carnal. Our being O nosso ser is divided into two powers. é dividido em dois poderes. There is the flesh Temos a carne and there is the mind. e temos a mente. The flesh has desires A carne tem desejos and the mind has desires. e a mente tem desejos. And naturally, E naturalmente, the flesh and the mind are in harmony. a carne e a mente estão em harmonia. Here in the frontal lobe Aqui no lóbulo frontal is where we sit, é onde nós sentamos, the throne of our life. o trono de nossas vidas. We make the decision. Nós tomamos as decisões. What we think about, what we do. O que nós pensamos, o que nós fazemos. This, the flesh, A carne cannot fulfill its desires if we do not give it permission. não pode conseguir os seus desejos se nós não dermos permissão. But the problem is, Mas o problema é the natural person who sits here
que a pessoa natural que está sentada aqui has the same desires as the flesh. tem os mesmos desejos do que a carne. And so when the flesh says, let's do this, Então, quando a carne diz, vamos fazer isso, we naturally say, nós naturalmente dizemos, yeah, let's do it. sim, vamos fazer. Or we say, Ou nós dizemos, let's not do it, não vamos fazer, because there will be consequences. porque haverão consequências. But it wants to do it. Mas ela quer fazer. It just won't do it because there will be consequences. Só não faz porque haverão There's consequências. still this perfect harmony. Mas ainda existe essa harmonia perfeita. And so what we need Então o que nós precisamos is what? é o quê? To change this here. Mudar isso aqui. If we can find a new person who sits here Se pudermos encontrar uma nova pessoa que se assenta aqui, with a new nature, com uma nova natureza, then that will fix our problem. então isso consertará os nossos problemas. Because the flesh Porque a carne can scream and shout like a little child, pode gritar e espernear como uma criancinha. I want an ice cream, I want an ice cream. Eu quero um sorvete, eu quero um sorvete. But this person here Mas essa pessoa aqui is not listening. não dá ouvidos, It's not interested. não tem interesse. So what we want to understand Então o que nós precisamos entender is where we can find a new person. é onde nós podemos encontrar uma nova pessoa. Where do you think we will find it? E onde vocês acham que nós encontraremos? We will find it at Calvary, Nós encontraremos no Calvário, in the cross, na cruz, in Jesus Christ upon the cross. em Jesus Cristo sobre a cruz. Now have a look at this. Agora, olhem isso aqui. Talking about us and the natural man and good works. Falando sobre o homem natural e boas obras. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. This is who we naturally are. Isso é quem nós naturalmente somos. There is another verse where it says, I am carnal. Tem outro verso que diz, eu sou carnal. So we are talking about our person. Então nós estamos falando sobre a nossa pessoa. Me. Eu. Eu. We naturally we are born with a carnal mind, which is enmity against God. Nós nascemos naturalmente com uma mente carnal que é inimizade contra Deus. And it will never be subject to the law of God. E nunca se sujeitará à lei de Deus. Maybe outwardly, Talvez exteriormente, like we read, como nós lemos, so we can maintain respect with others, para a gente conseguir o respeito de outros, or for fear of being lost, ou por medo de se perder, we might do very good works. talvez a gente faça boas obras. But Mas it's still the carnal mind, and those works are not works of true obedience. ainda é a mente carnal e essas obras não são obras de obediência verdadeira. Simple question here. Uma pergunta bem simples, então. Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então podeis vós também fazer o bem, acostumados que estáis a fazer o mal? What if we take the leopard E se a gente pegar um leopardo ou uma onça and we put him in the washing machine? e colocar numa máquina de lavar? We put lots and lots of bleach. Colocar muita água sanitária? No? Não? Okay, well then when he comes out of the machine, Quando ele sair da máquina de lavar, we get a nice big brush and we give him a good a scrub. gente pegar uma escova e dar uma boa escovada nele. Can we get rid of his spots? Será que a gente vai tirar as manchas dele? No. Não. This applies to us. Isso se aplica a nós. We are accustomed to doing evil. Nós estamos acostumados a fazer o mal. We cannot do the good. E nós não podemos fazer o bem. The natural man, O homem natural, who we are, quem nós somos, will never do acceptable good works. Will never do acceptable good works. nunca fará boas obras aceitáveis. It cannot. Não pode.
But we try to make it, right? Mas a gente está tentando fazer, não é? Without experiencing true conversion, Sem experimentar a conversão verdadeira, without getting the new person, sem conseguir a nova pessoa, at the same time as loving movies, ao mesmo tempo que amamos filmes, we're trying to perfect ourselves. a gente está tentando nos aperfeiçoar. It doesn't work. Não funciona. We need to completely get rid of the old. Nós precisamos nos livrar completamente do velho. There is a saying in English, Tem um ditado em inglês: you cannot teach an old dog new tricks. vocês não podem ensinar novos truques para um cachorro velho. You cannot teach the old man obedience. Você não pode ensinar ao velho homem obediência. The cross. Let's keep looking. A cruz. Vamos continuar olhando. We're going to see that what we have studied these last few days, E a gente vai ver o que a gente estudou esses últimos dias, especially yesterday, especialmente ontem. is absolutely essential for understanding the cross. É absolutamente essencial para entendermos a cruz. Okay. Todos nós, como ovelhas, temos nos desviado. Nós temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho, e o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. How did God put on his son all of our sins? Como que Deus colocou em seu Filho todos os nossos pecados? Did he just kind of like take them off us and then put them on his son? Será que ele meio que pegou da gente e colocou no Filho? Or was there something else involved? Ou teve algo mais envolvido? There's a simple principle here in... Okay, I deleted that one. That's all right. Yeah, well, you can read this quote. I don't have it there. This one, yeah. Desejado todas as nações, página 65. Se os homens, porém, se apegarem ao pecado, ficarão com ele identificados. Então a glória de Deus, que destrói o pecado, tem que destruí-los. You cannot separate a sinner from his sin, Você não pode separar um pecador de seu pecado, because the sinner is identified with the sin. porque o pecador se identifica com o pecado. When God, in the final judgment, sends fire down from heaven, Quando Deus, no juízo final, mandar fogo do céu, He's not sending that fire to destroy the wicked. ele não estará mandando aquele fogo para destruir os ímpios. He's sending that fire to destroy sin. Ele estará mandando aquele fogo para destruir o pecado. But because the individual loved their sin, Mas porque o indivíduo amou o seu pecado, they have become identified with it. eles se identificaram com ele. And so when the sin is being destroyed, Então, quando o pecado estiver sendo destruído, the sinner is destroyed. o pecador será destruído. It is exactly the same with our natural person. E é exatamente a mesma forma com a nossa pessoa natural. We have become one with our sins. Nós nos tornamos um com os nossos pecados. And so in order to lay our sins upon Christ, Então, para que os nossos pecados sejam postos sobre Cristo, how will God do that? como que Deus fará isso? This is exactly what we have been studying. É exatamente o que nós temos estudado. We're going to use that one quote from Ellen White, A gente vai ver essa passagem de Ellen White, which we have previously read. que nós lemos anteriormente. Falava como uma pessoa familiarizada com o céu, consciente de suas relações com Deus e, todavia, reconhecendo sua unidade com cada membro da família humana. God sent his son to become one with all humanity. Deus enviou o seu Filho para se tornar um com toda a humanidade. And by uniting himself with us, E ao se unir conosco, we were united with our sins, right? nós estávamos unidos com o nosso pecado, não é? By being united with us, E ao se unir conosco, he was
united with our sins. Ele estava se unindo com os nossos pecados. Our sins were laid upon him Nossos pecados foram postos sobre ele by him connecting himself with us. através da conexão dele conosco. When he hung upon the cross, Quando ele foi pendurado sobre a cruz, we often think that he was there so that we do not need to be there. a gente pensa que ele estava ali para que nós não precisássemos estar ali. He was there in my place. Ele estava lá tomando o meu lugar. There are various verses Temos vários versos which are in the more complete study que estão no estudo completo that show that death must be our part. que mostram que morte deve ser a nossa experiência. If we have sinned, Se nós pecamos, death must be part of our experience. a morte precisa ser parte de nossa experiência. We do not escape death for Nós sin. não escapamos à morte por conta do pecado. And you'll see some of the verses connect with all of this as we go through. E vocês vão ver uns versos se conectando com tudo isso à medida que avançamos. Remember what we studied, Lembram do que a gente estudou? the name of Christ. O nome de Cristo. Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles chamarão seu nome Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. In this name, who is the God component? Neste nome, quem é o componente Deus? You've forgotten. It is the Father. É o Pai. Because remember, he put off his divinity, Porque lembrem-se, ele deixou de lado sua divindade, Christ, Cristo, and he put on humanity. e ele tomou sobre si a humanidade. But in putting on humanity, Mas ao tomar sobre si a humanidade, he connected himself with all of us. ele se conectou com todos nós, And as Jones said in another statement which we read, e como Jones falou em outra passagem que a gente leu, he became us. ele se tornou nós. And so, in this name, the God component is the Father. Então, nesse nome, o componente Deus é o Pai, And the us component e o nós, ou conosco, componente is Christ. é Cristo. So that when God was with him, he was with us. Então, quando Deus estava com ele, ele estava conosco. Let's read this statement from Jones again. Vamos ler essa passagem de Jones novamente. Esse é o centro em torno do qual tudo mais gira. E Cristo, tendo assumido nossa natureza humana em todas as coisas na carne e, portanto, tendo se tornado nós mesmos, quando lemos sobre ele e sobre a maneira como o Pai o tratou, estamos lendo sobre nós mesmos e sobre a maneira como o Pai nos tratou. O que Deus fez a ele foi feito a nós. O que Deus fez por ele foi feito por nós. This is the center of the gospel. Este é o centro do Evangelho. Christ becoming one with humanity. Cristo se tornando um com a And humanidade. so that whatever God did to him, Então, seja o que for que Deus fez por ele, he was doing it to us. ele estava fazendo pra gente. When the Father lived the perfect life in Christ, Quando o Pai viveu uma vida perfeita em Cristo, he was preparing a perfect life for us. ele estava preparando ele para uma vida perfeita para Remember nós. last night's study? Lembra do estudo de ontem à noite? The righteousness is a gift. Justiça é um dom We can have it now. e nós podemos tê-la agora. Because in Christ, Porque em Cristo, God has prepared the perfect life which we need. Deus preparou uma vida perfeita na qual nós precisamos. All the works are there. Todas Amen. as obras estão lá. Amém? Whatever God did with him, he did it with us. O que Deus fez com ele, ele fez conosco. And so that when God sent him to the cross, Então, quando Deus mandou Cristo para a cruz, we went to the cross with him. nós fomos para a cruz com ele. Isaiah 53 verse 12. Isaías 53, verso 12. Portanto, eu dividirei para ele uma porção com o grande e ele dividirá o despojo com o forte, porque ele tem derramado a sua alma até a morte, e ele foi contado com os transgressores.
E ele carrega o pecado de muitos e fez intercessão pelos transgressores. He was counted with Ele foi the transgressors. contado com os transgressores. He was not counted in the place of Ele transgressors. não foi contado no lugar dos transgressores. He was counted with them. Ele foi contado com eles. Because those transgressors Porque esses transgressores must die. precisam morrer. But if they die with Christ, Mas se eles morrem com Cristo, then there's the opportunity of a resurrection. então eles têm a oportunidade de uma ressurreição. But if they don't die with Christ, Mas se eles não morreram com Cristo, they reject what we're now studying, eles rejeitam o que agora estamos estudando, then transgressors will die at the end of 1,000 years então os transgressores morrerão no fim dos 1000 anos, with no hope of resurrection. sem esperança de ressurreição. Remember, Lembre-se, you cannot teach the natural man, the old man, você não pode ensinar ao velho homem, the natural man, o homem natural, obedience. obediência. It will never learn. Ele nunca aprenderá. It has sinned. Ele pecou, What use is it? e de que como ele pode ser útil? It must be taken away Ele precisa ser levado so that God can put something better in its place. para que Deus possa colocar algo melhor em seu lugar. So how does God take that away? Então, como Deus leva aquilo embora? Romans chapter 6 verse 6. Romanos 6:6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Right? The natural person, A pessoa natural, the old man, o velho homem, was crucified with Christ. foi crucificado com Cristo. This is the answer to all of our problems. Essa é a resposta para todos os nossos problemas. We keep choosing sin because of that natural man, that natural woman. Nós continuamos escolhendo o pecado por conta daquele velho homem ou velha mulher. If we can get rid of that, Se nós pudermos nos livrar daquilo, then what happens with all of this sinful flesh? então o que acontece com toda a carne pecaminosa? It's not destroyed. Não é destruída? This is a bad translation. Essa é uma tradução ruim. The original translation A tradução original says that the flesh is made useless. diz que a carne é tornada inútil. When we are converted, Quando nós somos convertidos, the body does not change. o corpo não muda. That sinful flesh continues to scream and shout. Aquela carne pecaminosa continua a gritar e espernear. But now it's useless. Mas agora ela é inútil. Why? Por quê? Because nobody is listening anymore. Porque ninguém está dando mais ouvidos a ela. That natural man, that natural woman that was in harmony with the flesh Aquele homem natural, mulher natural que estava em harmonia com a carne, is gone. It died with Christ. se foi, morreu com Cristo. And so when there is that desire from the flesh, Então, quando tem aquele desejo da carne, the new person that sits there a nova pessoa que se assenta ali is not interested. não tem interesse. And that is why the flesh is made useless. E é por isso que a carne é tornada inútil. Because now it can have no influence on our lives. Porque agora ela não tem nenhuma influência em nossas vidas. The cross of Christ is the best gift that God could ever give us. A cruz de Cristo é o melhor presente que Deus poderia ter nos dado. Not only did God deal with sin, Não apenas Deus lidou com o pecado, but He dealt with the problem itself. mas Ele lidou com o problema em si. Our problem is that we choose to sin O nosso problema é que nós escolhemos pecar because of who we are naturally. por conta de quem nós somos naturalmente. You get rid of that natural person, Você se livra dessa pessoa natural and we will no longer choose to sin. e aí não escolheremos mais pecar. Amen? If you find yourself always getting yourself into problems, Se você está sempre se metendo em problemas, and you think, I'm so frustrated with myself, aí você fala, estou tão frustrado comigo mesmo. go to Calvary. Vá até o Calvário.
Put it in the mailbox and send it to an eternal death. Coloca no correio e manda para uma morte eterna. Let Christ take it to the grave. Deixa que Cristo leve essa pessoa para a morte. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. Remember, I am carnal. Lembre-se, eu sou carnal. I am crucified with Christ. Eu sou crucificado com That Cristo. self that loves sin Esse eu que amo o pecado was crucified with Christ. foi crucificado com Cristo. We don't have to suffer that anymore. Nós não temos que sofrer isso mais. Quotation from Ellen White, there are details which we often overlook. Passagem de Ellen White que muitas vezes a gente não se atenta aos detalhes. O sacrifício de Cristo como expiação pelo pecado é a grande verdade em torno da qual se agrupam as outras. A fim de ser devidamente compreendida e apreciada, toda a verdade da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, precisa ser estudada à luz que dimana da cruz do Calvário. Apresento perante vós o grande, magno monumento de misericórdia e regeneração, salvação e redenção, o Filho de Deus erguido na cruz. The cross of Christ, A cruz de Cristo, the grand monument of what? o grande monumento de quê? Misericordia, regeneration. Regeneração. What does it mean to generate? O que significa gerar? Create. Criar. What does it mean to regenerate? O que significa regenerar? Recreate. Recriar. And so the cross of Christ Então a cruz de Cristo is the grand monument é o grande, magno monumento of the recreation of the human species. da recriação da espécie humana. Yeah, amen. I love the reality of this message. Eu amo a realidade dessa mensagem. How did God recreate us? Como Deus nos recriou. Christ and humanity. Cristo na humanidade. Down, down, down into an eternal grave. Fundo, fundo, fundo numa tumba eterna. But Mas one person uma pessoa came back up again. ressuscitou. One human being came back up again. Ser humano se levantou. And who was that? E quem foi essa? Jesus Christ. Jesus Cristo. Why did he come back while we all stayed down there? Por que ele se levantou enquanto nós ficamos lá embaixo? Quem Deus levantou, tendo soltado as dores da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Death could not hold him. Morte não podia contê-lo. Why not? Por que não? Why was it not possible? Porque não era possível. Because he never sinned. Porque ele nunca pecou. One human being Ser humano never sinned. nunca pecou. And so death could not hold this human being in an eternal grave. Então a morte não poderia contê-lo numa morte eterna. So his father called him from the tomb Então o pai chamou, because he never sinned. porque ele nunca pecou. But the rest of humanity, Mas o resto da humanidade, they sin. eles pecaram. They must die that eternal death. Eles precisam morrer aquela morte eterna. But one human being, Mas ser humano, Jesus Christ, Jesus Cristo, never sinned and so came back up again. nunca pecou, então se levantou, ressuscitou. Ephesians chapter 2 verse 4 to 6. Efésios 2, versos 4 a 6. Mas Deus, que é rico em misericórdia pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. So right, we were raised with Christ, Então fomos ressuscitados com Cristo, but where is our existence now? mas onde está a nossa existência agora? In Christ. Em Cristo. Humanity, A humanidade, the new humanity, a nova humanidade, regenerated humanity, a humanidade regenerada, exists existe
in Jesus Christ. em Jesus Cristo. Outside of Christ, Fora de Cristo, there is no life. não existe vida. Only in Christ. Somente em Cristo. Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, não obstante eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. I live, but I don't live. Eu vivo, mas eu não vivo. Now it's Christ who lives my life. Agora é Cristo que vive a minha vida. We have a new person, Nós temos uma nova pessoa, but now that person is, remember, we read mind connected with mind, the mind of Christ. lembram? A gente leu mentes conectadas com mente, mente conectada com Cristo. We are in harmony with Christ. Nós estamos em harmonia com Cristo. Being born again, born of the Spirit, Ser nascido de novo, nascido do Espírito, we have the same mind which Christ had when he walked this earth, nós teremos a mesma mente que Cristo teve quando ele caminhou sobre essa terra, that wants the things of the Spirit. que quer as coisas do Espírito. Do you find it hard to be a Christian? Vocês acham difícil serem cristãos? Now I know you're all scared to answer these questions. Agora eu sei que vocês estão com medo de responder essa pergunta. Why is it hard to live a Christian life? Por que é tão difícil viver uma vida cristã? Por que é tão difícil viver uma vida abnegada, humilde? Porque os professos cristãos não estão mortos para o mundo. É fácil viver depois de estarmos mortos. It's easy living when we are dead. É fácil viver depois de estarmos mortos. Because when that old man, that woman is gone, Porque quando aquele velho homem, aquela velha mulher se foi, and we have the new creation, the new mind, e nós temos a nova criação, a nova mente, it is natural to obey. é natural obedecer. We will naturally choose God's way. Nós naturalmente escolheremos o caminho de It will be Deus. our pleasure to obey. Vai ser um prazer obedecer. Who here has been baptized? Quem aqui já foi batizado? Romans 6 verse 3. Romanos 6, verso 3. Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Ellen White says that if we are baptized before experiencing true conversion, Ellen White diz que se nós fomos batizados antes de experimentar a conversão verdadeira, we were buried alive. nós fomos enterrados vivos. Because baptism Porque o batismo is supposed to represent something that has already happened in the life. é para representar algo que já aconteceu em sua vida. Conversion. Conversão. And we are to be baptized, when we are baptized, E quando nós somos batizados, that is a public testimony isso serve de testemunho público that now we have that new nature. de que agora nós temos essa nova natureza. And yes, E sim, if you haven't heard that before, se vocês nunca ouviram isso antes, you're not the only one. vocês não são os primeiros. I was at one time teaching a room full of pastors. Uma vez eu estava ensinando numa sala cheia de pastores, And when I was talking about baptism, e quando eu estava falando sobre batismo, their wives stopped me. a esposa de um deles me parou And they said, e falou: "We have never heard this before. a gente nunca viu isso antes. Nobody told us this before." Ninguém falou isso pra gente antes. So if the wives of the pastors do not understand what baptism is all about, Então, se as esposas dos pastores não entendiam o que significava o batismo, then do their husbands understand? então será que os pastores entendiam? I like to think that they do. Eu gosto de pensar que sim. We should already have been converted persons a long time ago. Nós já deveríamos ser pessoas convertidas há muito tempo atrás. But we didn't know. Mas a gente não sabia. And so God is very merciful. Então Deus tem sido muito misericordioso. I didn't know for many, many years either. Eu também não sabia disso por muitos anos. I've been baptized 2 times. Eu fui batizado 2 vezes. So I'm not 6 foot underground, I'm 12 foot underground. Então eu não estou 3 metros sob solo, eu estou 12 metros And I was debaixo. still kicking and screaming. E eu ainda estava esperneando e gritando.
because I was buried alive. porque eu estava sendo enterrado vivo. Let's see what God did for us through the cross. Vamos ver o que Cristo fez por nós através da cruz. Ephesians 4:22-24. Efésios 4, 22 a 24. You can write them down. Pode and anotar. Read them later. E ler mais tarde. We had to put off the old man, Nós temos que despojar o velho homem put on the new man, e revestir o novo homem, which is made in the image of God. que é feito segundo a imagem de Deus. Colossians chapter 3, 9-10. Colossenses 9, 3 de 9 a 10. We had to put off the old man, Temos que despojar o velho homem, put on the new man, vestir o novo homem, which is made after the image of God. que é feito segundo a imagem de Deus. What is the new man? Who is the new man O que é, quem é o novo that homem we had to put on? que devemos revestir-nos? Put on the Lord Jesus Christ. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo Do not fulfill the lusts of the flesh. e não façam provisão para a carne. Because in that new you in Jesus Christ, Porque nesse novo você em Jesus Cristo, you are no longer in harmony with the lusts of the flesh. você não estará mais em harmonia com a cobiça da carne. You will condemn the sin in the flesh. Você irá condenar o pecado na carne. You will reject it as hateful. Você vai rejeitar como odioso. Galatians 3:27. Gálatas 3:27. We have been baptized, we have put on Jesus Christ. Aqueles que foram batizados, fomos revestidos de Cristo. What we should have. Ou deveríamos ter sido. Baptism itself will not change us. O batismo em si não irá nos mudar. It is supposed to be a testimony of something that should have already happened. É para ser um testemunho de algo que já aconteceu. And if now we have put on Christ, E se agora nos revestimos de Cristo, buried with him, raised with him, enterrados com Ele, ressuscitados com Ele, what will our life be? como será a nossa vida? Portanto, fomos sepultados com Ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Everything is new. Tudo se torna We novo. have a new life. Temos uma nova vida. We should not be walking in any things of the old life. Não deveríamos estar andando em nada da nossa velha vida. All of those things should be gone. Todas essas coisas devem sumir. 2 Corinthians 5:17. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas. We become new creatures. Nós nos tornamos novas criaturas. Not here, Não aqui, but here. mas aqui. All of the old things that we used to love have passed away. Todas as coisas velhas que nós amávamos são passadas. Because the old man, the old woman has passed away. Porque o velho homem, a velha mulher é passado. And now, how many things are new? E agora, quantas coisas são novas? Which means that you're not holding on to those indulgences of the past anymore. Significa que você não está se apegando mais às suas indulgências do passado. Ephesians 2:8-10. Efésios 2, 8 a 10. Pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não é de vós mesmos, isso é o dom de Deus. Não de obras, para que nenhum homem se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. A new creation Uma nova criatura in Jesus Christ. em Jesus Cristo. In the beginning, No princípio, we were created in Adam. fomos criados a partir de Adão. We derived our existence and our nature from him. Derivamos a nossa existência, a nossa natureza dele. But now, Mas- the new humanity, Mas agora, na nova humanidade, we derive our existence from Christ and our nature from him. nós derivamos a nossa existência e a natureza dele. By deriving our existence from Adam, I'm referring to procreation. E quando eu falo de derivar a nossa existência,
de Adão, eu estou me referindo à procriação. But with Christ, it is a spiritual reality. Mas em Cristo é uma realidade espiritual. Not born of flesh, but born of the Spirit. Não nascidos da carne, mas nascidos do Espírito. And so, Então, when man sinned in the beginning, quando o homem pecou no início, and God saw it, e Deus viu aquilo, what did he say? o que ele disse? Oh no! Ah, não, No. não. He said, okay, Ele disse, tudo bem, I will make man again. eu farei o homem de novo. Because man that he made in the beginning Porque o homem que ele fez no começo had sinned. pecou. And because he sinned, he had to die. E porque ele pecou, ele tinha que morrer. And so God said, not a problem. E Deus falou, não tem problema. I will make man again Eu farei o homem novamente in my son Jesus Christ, em meu Filho Jesus Cristo, exactly as they were in the beginning, exatamente como ele era no começo, in his image. na sua imagem. An entirely new humanity Uma humanidade completamente nova, with an entirely new nature. com uma natureza completamente nova. Now look at this new nature. E agora olhem essa nova natureza. What we're going to study is incredible. O que a gente vai ver é incrível. And I guarantee that you never expected to see some of these quotes in the writings of Ellen White. E eu garanto que você nunca esperaria ver algum desses textos nos escritos de Ellen White. This first one, I think some of us are familiar with. Esse primeiro acho que alguns de nós conhecemos. Aqueles que se tornarem novas criaturas em Jesus Cristo produzirão os frutos do Espírito. As coisas que antes detestavam, agora amam. As coisas que antes amavam, agora aborrecem. Now you can understand this quote more clearly. Agora vocês podem entender este texto mais claramente, Because I know some of you have read it before. porque eu sei que alguns de vocês já leram. Why do we now hate the things we once loved? Por que agora nós odiamos as coisas que antes amávamos? Because that old man is gone. Porque aquele velho homem se foi. And now we have a new man with a new nature. E agora temos um novo homem com uma nova natureza. Here is God's covenant promise. Aqui é a promessa da aliança de Deus. Um novo coração também vos darei, e um novo espírito eu colocarei dentro de vós. E eu tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. In the original Hebrew, No original, no hebreu, the new spirit that God will put inside of us esse novo espírito que Deus colocará dentro de nós is actually é, na verdade, a new man. um novo homem. This is God's everlasting covenant with us. Este é o concerto eterno de Deus para That conosco. through his son, Para que através de seu filho, he will not only crush the serpent's head, ele não somente esmagará a cabeça da serpente, destroy sin, destruirá o pecado, but recreate humanity. mas recriará a humanidade. Recreate you and me. Recriará você e a mim. Now let's have a look at these details. Vamos olhar esses detalhes aqui. Desire. Desejado por todas as nações. Aquele que se esforça para alcançar o céu por suas próprias obras em observar a lei, está tentando o impossível. Não há segurança para uma pessoa que tenha religião meramente legal, uma forma de piedade. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado e uma vida toda nova. Essa mudança só se pode efetuar mediante a eficaz operação do Espírito Santo. Right? The new Christian life A nova vida cristã is not a modification or improvement of the old. não é uma modificação ou melhoramento da antiga, Because you cannot change the leopard's spots. porque vocês não podem tirar as manchas de um leopardo. You cannot teach the old man obedience. Você não pode ensinar ao velho homem obediência. What we have been trying to do will never work. O que a gente tem tentado fazer jamais funcionará. What we need is an entirely new nature. O que nós precisamos é uma natureza completamente nova, An entirely new life. uma vida completamente nova. How? Como?
This change is through the work of the Holy Spirit. Essa mudança é através do trabalho do Espírito Santo. Now, are we praying for the Holy Spirit? Agora nós temos orado pelo Espírito Santo, Right? não é? We are praying for the Spirit to be poured out upon us. Temos orado para que o Espírito seja derramado sobre nós, Right? não é? What is the Spirit going to do? E o que o Espírito fará? What does He bring us? O que ele traz a nós? A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. It is the Holy Spirit who will bring us the very life of Christ Himself. É o Espírito Santo que trará a nós a própria vida de Jesus Cristo. And so, what is the outpouring of the latter rain? Então, o que é o derramamento da chuva serôdia? The fullness of the life of Christ. A completude da vida de Cristo. Now, we are going to begin to study our Bibles, give ourselves more and more to Christ. Agora nós vamos estudar nossas Bíblias e estar nos entregando mais e mais para Cristo. We're going to assimilate His life more and more. Vamos estar assimilando sua vida mais e mais. But under the latter rain, Mas sob a chuva serôdia, we will receive the fullness of the life of Christ. nós iremos receber a completude da vida de Cristo. And that is why Ellen White says that the loud cry E é por isso que Ellen White diz que o alto clamor is the manifestation of God's character in His people. é a manifestação do caráter de Cristo em seu povo. God's glory shall cover the whole earth. A glória de Deus cobrirá todo mundo. What is His glory? Qual é a sua glória? His character. O seu caráter. Where will the world see it? E onde o mundo verá isso? Em nós. Exactamente. Let's continue reading about this nature. Vamos continuar lendo sobre a sua natureza. O eu, a velha natureza desobediente, deve ser crucificado e Cristo deve estabelecer sua morada no coração. Assim, o agente humano nasce de novo, com uma nova natureza. Can you see how all of these statements and texts are very clear? Vocês conseguem ver como todos esses textos, essas passagens são muito claras? The new birth, O novo nascimento, baptism, conversion, all of that. batismo, conversão, tudo isso It is all referring to the regeneration of our nature. está tudo se referindo à regeneração de nossa natureza. Now, if you have an addiction to movies Agora, se você tiver um vício com filmes or pornography ou pornografia or something else, ou qualquer outra coisa, let's read the next quote. vamos ler a próxima passagem. A velha natureza, nascida do sangue e da vontade da carne, não pode herdar o reino de Deus. Os velhos caminhos, as tendências hereditárias, os hábitos antigos precisam ser abandonados, pois a graça não é herdada. O novo nascimento consiste em ter novos intuitos, novos gostos, novas tendências. Quando homens que alegam ser cristãos retêm todos os seus defeitos naturais de caráter e disposição, em que sua posição difere da dos mundanos? Não nasceram de novo. Uma conversão genuína muda as tendências hereditárias e cultivadas para o erro. Do you realize what you're reading here? Vocês deram conta do que vocês estão lendo aqui? The greatest miracle that God has ever worked. O maior milagre que Deus já operou. The old habit, the inherited tendencies, Os velhos caminhos, as tendências hereditárias, the old habits os hábitos antigos need to be abandoned. precisam ser abandonados. In other words, they will be abandoned Em outras palavras, eles serão abandonados by receiving the new nature. ao receber a nova natureza. The new birth consists of new motives, new tastes, that word I don't know. O novo nascimento consiste em ter novos intuitos, novos gostos, novas tendências, New tastes. novos gostos. The things you once loved, As coisas que você amava, you now hate.
você agora odiará. You're eating something. Você está comendo algo, You know it's not good. e você sabe que aquilo não te faz bem, And you loved it before. e você amava aquilo antes. But when you are truly converted, Mas quando você é realmente convertido, no me gusta. New tendencies. novas tendências, We have a tendency to walk into sin without even thinking about it. nós temos a tendência de caminhar em direção ao pecado sem que pensemos sobre We isso. choose the sin without even thinking A about it. gente escolhe pecar sem pensar sobre isso. Well, now we choose the good without even thinking Bom, about it. agora nós estaremos escolhendo o bem sem pensar sobre isso. Yes, the sinful flesh will continue to want. Sim, a carne pecaminosa continuará desejando. That does not change. Isso não muda. And there is a battle to fight against that, E tem uma batalha para lutar contra which isso, we'll talk about in a moment. que a gente vai falar rapidamente. But here, Mas aqui, everything is new. tudo é novo. Addictions, habits, tendencies, tastes. Vícios, tendências, hábitos, gostos, Everything is new. tudo é novo. A genuine conversion changes hereditary tendencies and the cultivated love for sin. Uma conversão genuína muda as tendências hereditárias e cultivadas para o erro. The nature of the mind. A natureza da mente, The tendencies and the likes for sin that we have inherited through genetics as nossas tendências e os gostos que nós herdamos para o pecado através da genética, and the habits and the taste that we ourselves have formed by habit. e os hábitos que nós formamos através dos nossos gostos. If we are truly converted, Se nós formos realmente convertidos, all of that is gone. tudo isso vai passar. Did you ever expect to read something like this in the writings of Ellen White? Vocês esperavam ler algo assim dos escritos de Ellen White? Because we always thought we had to train the old man to be obedient. Porque a gente sempre pensou que a gente tinha que treinar o velho homem para se tornar obediente. No. Não. God has something much better than that for us. Deus tem algo muito melhor do que isso para nós. Something that's already trained. Algo que já foi treinado. Do you know what it's called? Sabe o que é chamado? The mind of Christ. A mente de Cristo. Because what we are talking about is His nature living in Porque o que us. a gente tem falado é a natureza dele vivendo em nós. É necessária genuína conversão, não só uma vez em anos, mas diariamente. Esta conversão leva o homem a nova relação com Deus. As coisas velhas, suas paixões naturais e tendências herdadas ou cultivadas para o mal, dissipam-se e ele é renovado e santificado. Esta obra, porém, deve ser contínua. A graça divina deve ser diariamente recebida. Do contrário, homem algum permanecerá convertido. And so again, the natural passions, As paixões naturais, those genetic tendencies, essas tendências genéticas and a cultivated love for sin, e o amor cultivado para o mal, all of that is gone. tudo isso se dissipa. This is the work of true conversion. Esse é o trabalho de uma conversão genuína. But Mas we must maintain that state of conversion. nós precisamos manter esse estado de conversão. This is not converted once and always converted. Isso não é uma vez convertido, sempre convertido. Não. This work needs to continue. Esta obra deve ser contínua. And how do we participate? How do we continue in that work? E como nós damos continuidade a esta obra? How do we maintain conversion? Como nós mantemos a conversão? 1 Corinthians 15:31. 1 Coríntios 15:31. Eu protesto pela alegria que eu tenho em Cristo Jesus, Senhor nosso. Cada dia morro. Cada dia participating in the death and resurrection of Christ. Cada dia participando da morte e ressurreição de Jesus Cristo.
1 Corinthians. 1 Coríntios. I think that after writing that, Paul said, Acho que depois de escrever isso, Paulo disse: I think I need to be more clear. acho que eu preciso ser mais claro. Every day is not enough. Todo dia não é suficiente. So then he wrote a second letter to Então, the Corinthians. ele escreveu uma segunda carta aos Coríntios, sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa ser manifesta em nosso corpo. Always participating in the death of Christ. Sempre participando na morte de Jesus Cristo. Always claiming this precious reality. Sempre, sempre clamando essa realidade tão preciosa. You can read that. Estou crucificado com Cristo, não obstante eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Every moment. Cada momento, I died with Christ. eu morri com Cristo. It is Christ who lives in me. É Cristo quem vive em mim. And when you feel again that drawing to the things that you used to love, E quando se sentir novamente atraído por aquelas coisas que antes você amava, you can feel that the old man, the old woman wants to get back on that throne again. você sente que aquele velho homem, aquela mulher quer tomar controle do trono novamente. No! Não! Get back in the grave. Volte para a sua tumba. You died with Christ. Você morreu com Cristo. I want the new life. Eu quero a nova vida. Every moment. Cada momento, Laying hold by faith of this reality. se abraçando pela fé dessa realidade. I want the new life. Eu quero a nova vida. The new life is mine. God gave it to me. A nova vida é minha. Deus deu ela a mim. Anything else, go away. Qualquer outra coisa, vá embora. That's not me. Isso não sou mais eu. That's the old me that doesn't live anymore. Este é o velho eu que não vive In mais. Christ, I have a new me. E em Cristo eu tenho um novo eu. I don't want those. E eu não quero essas coisas. And as we make these choices, E ao fazermos essas decisões, what did we learn about the will? o que nós aprendemos sobre o poder de escolha? He then works in the will and takes control of the life. Ele então toma controle da nossa escolha e toma controle de nossas vidas. Estamos dispostos a ser dispostos. This is how we will experience the new reality. É assim que nós experimentaremos uma nova realidade. God has said that I am crucified with Christ. Deus diz que eu sou crucificado com Cristo Now He lives in me. e agora Ele vive em mim. His life, A sua vida, which was full of the Father's working. que está repleta das obras de Deus. And we say, E a gente diz, Amen. I believe it. eu acredito. And God will supply the fact. E Deus suprirá o fato. Moment by moment. Momento a momento. Recognizing, believing that Jesus Christ took the old man to an eternal grave. Reconhecendo, acreditando que... Sorry, I lost myself. Jesus Christ took the old man to an eternal grave. Que Jesus Cristo levou o velho homem para uma morte eterna. And in Him I have a new man. E nele eu tenho um novo homem. And He is my life. E ele é a minha vida. Deuteronomy chapter 30 verse 20. Deuteronômio 30, verso 20. Para que possas amar ao Senhor teu Deus, e para que possas obedecer à sua voz, e para que possas te apegar a Ele, porque Ele é a tua vida e a duração dos teus dias. He is your life. Ele é sua vida. We are nearly finished. Estamos quase terminando. Colossenses 3 verso 3. Porque já estáis mortos. Do we know what that means to be dead? Será que a gente sabe o que significa estar morto? Is it our experience or is it just a doctrine that we teach? Será que é a nossa experiência ou apenas uma doutrina que ensinamos? Right? We teach the doctrine in Bible studies. Não é? A gente ensina as doutrinas nos estudos bíblicos. Now we need to apply it to ourselves. Agora a gente precisa aplicar ela para as nossas vidas. Ecclesiastes 9, 5 and 6. Eclesiastes 9, 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco terão eles alguma recompensa, mas a sua memória é esquecida. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. E também já não tem parte alguma para sempre em qualquer coisa do que se faz debaixo do sol.
Where is the old man? Onde está o velho homem? Dead. Morto. He doesn't know anything anymore. Ele não sabe mais de nada. All that which he loved, Aquilo que ele amava, all that sin, todo aquele pecado, is gone. se foi. All of that bitterness that he was holding on to because someone offended them, Toda aquela amargura que ele estava se agarrando porque alguém o ofendeu, that's gone. aquilo se foi. Everything. Tudo. All of their jealousy, envidia is gone. Toda aquela inveja se foi. And they have no more to do with works. E eles não têm mais nada para fazer com obras. Nothing more under the sun. Nada mais debaixo do sol. They are dead. Eles estão mortos. Now it is Christ who lives in us, E agora é Cristo quem vive em nós, willing and working according to his will. desejando e trabalhando de acordo com sua vontade. So now we can understand this verse correctly. E agora podemos entender este verso We are corretamente. dead. Nós estamos mortos. And now it is Christ who lives in us. E agora é Cristo quem vive em nós. 1 John chapter 5 verses 11 and 12. 1 João 5, versos 11 e 12. E este é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Open the door, my friends. Abram as portas, meu amigo. Let him take the old man to an eternal grave, Permita que ele leve o velho homem para uma morte eterna, and he will be your life. e ele se tornará a sua vida. You and him. You making the choice. I want this. Você e ele, você fazendo a decisão, eu quero isso, And him doing the works. e ele operando as obras. Making the choice as well. Também fazendo as escolhas. Remember, our only power is to choose. Lembram? O nosso único poder é de escolher. To choose, for God to choose in us. Para escolher que Deus escolha em nós. And with the new nature, E com a nova natureza, we will naturally let God do the works. nós iremos naturalmente deixar que Deus opere. It will be a pleasure to obey. Será um prazer obedecer. The Christian life will not be hard. A vida cristã não vai ser difícil, It will be a pleasure. vai ser um prazer. But you may find something. Mas talvez você descubra algo. You might find some changes in your life. Você talvez descubra algumas mudanças em sua vida. Because maybe some of the choices you've made in life, Porque talvez algumas escolhas que você tomou em sua vida, the old man trying to save himself, do velho homem tentando salvar a si próprio, maybe they were not the correct choices. talvez elas não foram as escolhas corretas. And so when God steps into your life, Então, quando Deus toma conta de sua vida, you might find that he will correct some things in your understanding and in your experience. talvez você experimente que Ele irá corrigir algumas coisas em sua vida. And the people who have not understood what we are studying E as pessoas que não entenderam o que nós estamos estudando, might think, what are you doing? talvez pensem, o que você está fazendo? Don't listen to them, my friends. Não dê ouvidos a elas, meus amigos. Because every single one of us are individuals. Porque cada um de nós somos individuais. And God has different plans for each of us. E Deus tem planos diferentes para cada um de And nós. so he will work different things in us according to his plans for us and our individuality. Então Ele operará diferentemente em cada um de nós de acordo com os seus planos. The principles will always be correct, Os princípios estarão sempre corretos. but in the way in which he will apply those principles to the changes in your life, Mas o modo que Ele aplicará esses princípios para operar mudanças em suas vidas, he will make those changes according to his plan for you. Ele operará essas mudanças de acordo com a vontade dele para você. How is all of this to be our experience? Como que tudo isso deve ser a nossa experiência? As I said before, Como eu disse this antes, constant recognition of this fact. Reconhecimento constante desse fato. Galatians chapter 2 verse 20. Gálatas 2, verso 1. The references. No, it said the constant recognition of the fact of Galatians 2 Ah. verse 20.
a realização constante do fato que está em Gálatas 2, And here, 20. and here it is again. E aqui está de novo. Assim também vós, considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. What is the key word here? Qual é a palavra-chave aqui? That's the operation of the mind, my friends. É a operação da mente, meus amigos. We need to constantly be telling ourselves Nós precisamos estar constantemente nos dizendo, with a strong assurance that it is a fact, com a certeza fortemente de que é um fato, that we died with Christ. de que nós morremos com Cristo. We have died to sin because that old man who wanted it is gone. Nós morremos para o pecado porque aquele homem que queria aquilo já não mais existe. It must be the constant consideration, constant operation of the mind. Precisa ser a constante operação, a constante consideração da mente. And you know, when we have fully laid hold of this reality that we have studied E today, sabe, quando nós nos apegamos completamente a esta realidade que nós estudamos hoje, do you know what will be our experience? sabem qual vai ser a nossa experiência? One more quotation Mais uma passagem from Alonzo Jones. de Alonzo Jones. Beautiful summary of everything that we have been studying. Um lindo resumo de tudo que a gente tem estudado. Cristo aliou-se a cada ser humano por sua própria parte. E se cada ser humano no mundo, esta noite, largasse tudo e dissesse, sim, isso é um fato, ele e eu somos um, e ele é o único, cada alma seria salva esta noite e Cristo apareceria em cada alma amanhã. This is what God is waiting for. Isso é o que Deus está esperando. For us to say, Christ and I are one. Para que nós digamos, Cristo e eu somos um, But mas He is the one. Ele é o um. And if we will get to the point in our faith where we say it with such full assurance of the fact, E se nós chegarmos a um ponto em nossa fé que diremos com tanta certeza do fato, God will come to take us home. Deus virá e nos levará para lá. He will send His Son because He sees His image perfectly reproduced in His people. Ele enviará o seu Filho porque ele verá a sua imagem perfeitamente reproduzida em seu povo. Because He sees His own life in His people. Porque ele verá a sua vida perfeita em seu povo. It has been an absolute pleasure for me to share with you this week. Tem sido um prazer para mim compartilhar com vocês essa semana. And to speak with some of you and to hear the impact these messages have been having in your life. E conversar com alguns de vocês e escutar sobre o impacto que essa mensagem tem trazido para a vida. Has been very encouraging to me. Tem sido muito encorajador, animador para mim. And it is my prayer E a minha oração that even if I move on from this place, de que mesmo que eu parta daqui and my wife and I return to Mexico, e minha esposa e eu voltemos para o México, if we never come back to Brazil, se a gente nunca mais voltar para o Brasil, I pray that you will be among those who God will use eu oro para que vocês estarão dentre aqueles que Deus usará to lift up this precious message here in Brazil. para levantar essa mensagem preciosa aqui no Brasil. We have made our salvation far more complicated than it should have been. A gente tornou a nossa salvação muito mais complicado do que deveria ser. In 1888, God was trying to simplify things for the people. Em 1888, Deus estava tentando simplificar as coisas para as pessoas. But they didn't want to listen because they were too proud of their own good works. Mas eles não deram ouvidos, pois eles estavam muito orgulhosos pelos seus próprios boas obras. But God has been very gentle with us in these days. Mas Deus tem sido muito gentil conosco esses dias. He's been taking us through step by step, teaching us where it is that we can find real good works. Ele tem nos levado passo a passo em direção onde nós podemos encontrar
realmente boas obras. Works that God has already worked, already prepared. Obras que Deus já obrou, que já preparou. And in the process, E nesse processo, if you were listening last night, se você esteve ouvindo ontem à noite, we discovered a Jesus who is with us in all of our experiences. nós descobrimos um Jesus que está conosco em todas as nossas experiências. Knows exactly what we feel. Knows exactly what we feel. Ele sabe exatamente como nós nos sentimos. Feels what we are afraid of. Ele sente aquilo que nós temos medo. And He's taking all of that upon Himself. E Ele está tomando tudo aquilo sobre Ele. All the fear, the doubts, all of that. Todo o medo, toda a dúvida, tudo aquilo. And giving us His peace and His joy. E está nos dando a sua paz e a sua alegria. And if we will find Him in our E experience, se nós o encontrarmos em sua experiência, we will discover such love of God that He did not abandon us. nós encontraremos um amor tão grandioso de Deus que Ele não nos abandonou, But actually came right into our experience. mas na verdade veio até a nossa experiência. We will be so happy to let Him take control of our A lives. gente vai ficar tão feliz em permitir que Ele controle as nossas vidas. May we do this is my prayer. Que nós possamos fazer isso é a minha oração. And if I do not see you again E se eu não ver vocês novamente on this earth, nessa terra, I pray that we will see you again in heaven. eu oro para que eu verei vocês novamente no céu.